Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar com vocês. Eu sou Valquíria Arenas, do Instituto Valquíria Arenas, e hoje nós estamos reunidos para poder fazer a nossa aula mensal. Desde outubro do ano passado, nós estamos fazendo aulas mensais exclusivas para os nossos alunos do Instituto. Então, aqui nós temos reunidos alunos da pós-graduação, alunos dos cursos online, alunos da imersão, alunos do Empower Nefro, alunos de cursos de reuso, de hemodiálise, de gestão. Todos os nossos alunos estão reunidos aqui para poder participar dessa aula. A gente sabe que muitos não conseguem assistir a aula ao vivo e não tem problema. Por isso que nós estamos gravando esse evento, essa aula, para que depois vocês possam assistir, para que depois vocês possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo que nós preparamos para vocês para essa noite. E é com muita alegria que eu tenho uma convidada muito especial. Hoje nós temos aqui para poder dividir comigo esse bate-bola sobre um tema tão importante que são os dialisadores. Eu tenho a honra de receber minha amiga Sônia Keller, representando a Almed Pronefro Brasil. Soninha, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Val. Bom dia para quem vai assistir, boa tarde para quem vai assistir, né? Muito obrigada em primeira mão ao convite, né? Esse convite maravilhoso que como você mesmo, a frase é sempre tua e eu uso isso direto, né? Conhecimento transforma. E, e é um prazer estar aqui, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Sônia Keller, sou diretora da Almed Brasil. A Almed é uma companhia que produz todos os seus produtos, nós não somos uma distribuidora. é, Apenas distribuidora, nós somos distribuidoras da própria fábrica. Então, a fábrica produz, então, nós temos uma fábrica na Alemanha, temos uma fábrica no Egito. A fábrica na Alemanha, na realidade, é porque os dialisadores são todos produzidos a fibra na Alemanha, e essa fibra, depois, com toda essa tecnologia e desenvolvimento que a Alemanha tem isso, né? Tem grandes. A Almed, na realidade, tem uma fábrica com um grande desenvolvimento de tecnologia muito avançada com relação à fabricação de fibras. E então a gente produz as fibras e as fibras vão para o Egito já cortadinha. Depois a gente vai falar sobre esses metros, né, que tem cada área de dialisador. E lá a gente então monta o corpo do dialisador e manda para o Brasil. Então ele vem do Egito, né? Produzimos as linhas também, tudo que é modelo de linha, filtro de endotoxinas também é produzido por nós, que é o que vai atrás da máquina para fazer aquela barreira, né, de todos as endotoxinas que poderiam, ou todas as bactérias que poderiam passar para o equipamento e passar para o corpo do paciente, na realidade, já é detectado nesse dialisador que vai atrás do equipamento. Então, é com grande prazer aí que eu estou aqui com a Val, mas a Val preparou uma bela aula, eu acredito, para passar para todos, porque a Val é que é essa especialista, né, em falar de conhecimento. Eu tenho uma pós-graduação em nefrologia também, mas a Val é a nossa grande enfermeira aí e especialista em hemodiálise, né, e em outros campos que ela domina tão bem, né? Então, muito obrigada a todos que estão participando, né? A gente vai aí, então, conduzir a Val, né, que vai conduzir todo esse processo. E se me deixar falar aqui, eu falo a noite inteira. Então, Val, muito obrigada, tá? Imagina, é um prazer te receber, é um prazer ter a Almed como uma grande parceira do Instituto nesse movimento de levar conhecimento. Eu sempre falo que conhecimento transforma, porém, esse poder de transformação que o conhecimento ele nos fornece só acontece, só desperta se nós pegarmos esse conhecimento e colocarmos em prática. Se a gente pegar esse conhecimento, levar para o nosso dia a dia, para poder questionar, para poder rever processos, repensar processos, reestruturar processos, porque
Todos os dias existem mudanças acontecendo na natureza, no mundo, na parte comercial. O tempo todo as coisas mudam. Por que que a gente também não pode repensar os nossos processos de enfermagem? Por que que a gente também não pode repensar o nosso trabalho? Então, hoje, a intenção dessa aula é justamente ajudar vocês a repensarem um pouquinho essa questão da terapia beira-leito, mais especificamente sobre os dialisadores. Por quê? Nós temos hoje uma diversidade muito grande de equipamentos e terapias que nós podemos fazer para os nossos pacientes que estão hospitalizados. Só que muitas vezes o profissional que está lá coordenando todo esse trabalho, ele não consegue entender qual é a diferença de repente, nós usarmos um dialisador de alto fluxo ou um dialisador de alta performance, que é o que a gente chamava antes de baixo fluxo. Qual que é a diferença? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? O que que acontece lá dentro do dialisador? Tem muitos profissionais que trabalham na nefrologia e não conseguem entender. Então, hoje o meu papel aqui vai ser trazer umas pílulas de conhecimento para vocês, para que vocês depois possam voltar para a rotina já com essa mente mais aberta e com o radar mais atento para poder fazer aquele questionamento. Ok, o que eu hoje, na minha rotina, eu posso rever para poder melhorar, para oferecer mais segurança para o meu paciente, para oferecer mais qualidade para ele. Então vamos lá? Vamos começar? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou pedir para vocês uma gentileza, para todos vocês deixarem por enquanto o áudio de vocês fechadinho, porque aí a qualidade da gravação fica melhor. Anotem as perguntas ou podem colocar as dúvidas de vocês no chat, que depois da apresentação, eu e a Sônia nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês sobre o assunto. Combinado? Bora lá, Soninha? Vamos lá, Val. Aí, Muito conforme se bem. você quer que eu fale qualquer coisa, você me chama que eu abro o meu áudio aqui, tá bom? E se você quiser complementar em algum ponto a aula, fica à vontade, que a aula é nossa, ó. Tem até nossa foto aqui, nós duas juntas. Estamos muito bonita nessa foto. Você Aliás, é a linda, gente, claro. O meu ali tem um pouquinho de Photoshop. Achei muito bonito. eu acho que o meu também tem, viu? Eu acho que o meu também tem. Eu acho que Essa essa IA nos foto, ajuda muito. graças a Deus. Mas nós, independente de Photoshop ou não, nós somos mulheres apaixonadas pela nefrologia, muito dedicadas à nefrologia, e para mim é um prazer poder estar compartilhando com você esse momento e esse conhecimento que nós preparamos juntas, porque essa aula foi preparada a quatro mãos. Eu que fiz os slides, mas o conteúdo dela foi preparado a quatro mãos, com muito carinho para todo o pessoal que vai assistir. Então vamos lá. Como selecionar o dialisador ideal para diálise beira-leito? Dialisador, a gente já sabe que ele é uma peça indispensável para o nosso trabalho dentro da diálise. Não tem como nós pensarmos em fazer uma terapia extracorpórea sem falar de um dialisador, sem ter um dialisador. E os dialisadores, eles evoluíram muito com o passar dos anos. As duas últimas décadas foi praticamente uma revolução na questão da tecnologia dos dialisadores. Eles continuam com a mesma carinha, que é o dialisador de fibra oca, só que por dentro, a tecnologia que nós temos hoje é totalmente diferente da tecnologia que tinha 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em terapia intensiva. Então, hoje, nós vamos começar a aula lembrando um pouquinho dessa tecnologia do dialisador. E antes de eu falar da tecnologia do dialisador, antes de nós falarmos das terapias que acontecem beira-leito, é importante a gente deixar claro uma situação que muitas vezes o pessoal
esquece. Quando nós pensamos em dialisadores, é importante nós pensarmos que nós temos dois grupos de dialisadores. Os dialisadores que são destinados ao reprocessamento, ao reuso, e os dialisadores que são de uso único. Quando nós pensamos nos dialisadores que são destinados a reuso, eu estou falando dos dialisadores que eu uso para pacientes em hemodiálise somente. Pacientes crônicos que realizam hemodiálise de uma maneira crônica, ou seja, aqueles pacientes que fazem 3 vezes por semana ou que fazem diálise diária. Esses pacientes que são pacientes crônicos que fazem hemodiálise, a gente pode fazer o reuso. E para quem nós temos que fazer uso único? Pacientes de HDF, pacientes que estão fazendo diálise beira-leito, ou seja, pacientes de terapia intensiva, os pacientes que têm sorologia positiva para hepatite B, hepatite C, HIV e pacientes que têm uma sorologia, ainda não têm a sorologia confirmada. Então, essas duas situações, pacientes com sorologia positiva e sorologia não confirmada, também são pacientes crônicos, muitas vezes, que estão fazendo nas clínicas satélites. Não são pacientes, por exemplo, que estão numa terapia intensiva. Então, essa é uma exigência da RDC 11 de 2014. E com relação à diálise beira-leito e HDF, nós não temos uma legislação federal específica que regulamente essa questão do uso único dos dialisadores. Mas nesse perfil de pacientes não é feito reuso. Então, uso único para todos esses. E o que acontece dentro do dialisador? Essa parte é uma parte que me encanta, porque é aqui que a magia acontece. Eu vou mostrar para vocês a estrutura do dialisador, o que a gente está vendo por fora e o que acontece lá dentro. Então, quando a gente pensa no dialisador, nós temos, aqui no Brasil, nós chamamos de cabeçote. Então, em inglês é o header cap. Então, você tem o cabeçote, onde nós vamos conectar a linha que está vindo do paciente, trazendo o sangue do nosso paciente. Esse sangue vai passar aqui por dentro, vai sair pela outra extremidade, que aqui está conectada a linha venosa, que é a que vai levar, devolver esse sangue para o nosso paciente. Que outra estrutura que nós temos no dialisador? Nós temos os conectores Hansen, que são os pontos onde nós vamos conectar as mangueiras do dialisato. Então, aqui, no extremo oposto da entrada do sangue, vai entrar a solução de diálise. E no extremo oposto da onde sai o sangue do meu paciente, vai sair o dialisato. Então, aqui eu vou ter conectado as mangueiras, por uma o dialisato entra, por outra ele sai. Aqui eu tenho a linha arterial, onde o sangue entra, linha venosa, que vai ser conectada nessa extremidade, onde o sangue sai. E aqui dentro tem as fibras. As fibras, é lá dentro. Dentro das fibras, que são microscópicas, que acontece a grande limpeza do sangue do nosso paciente. Essa foto aqui, ela é muito bacana porque ela mostra quando o sangue chega no dialisador, ele vai entrar aqui pelo cabeçote. E a partir desse espaço que tem aqui no cabeçote, ele vai sendo distribuído para cada uma das fibras que nós temos dentro do nosso dialisador. E são muitas, gente. São muitas fibras que nós temos aqui dentro. Se você pensar, um dialisador de adulto, que a gente usa normalmente para um adulto, ele tem aproximadamente 10.000 fibras. Então, são 10.000 fiozinhos desse daqui sendo preenchidos com o sangue do nosso paciente. E o dialisador
E esse espaço aqui, ele foi projetado para melhorar ao máximo esse fluxo de sangue, para que ele consiga caminhar de um extremo ao outro e fazer esse processo de retirada das toxinas e retirada do excesso de líquido. Se a gente cortasse esse dialisador no meio e olhasse ele durante a diálise, o que que a gente enxergaria? A gente enxergaria que o fluxo de sangue, que é esse vermelhinho, ele segue no sentido contrário. Opa, vamos lá, vou deixar vocês no mudo. Vou falar do tema. Pessoal, deixem o áudio de vocês no mudo, por gentileza, ok? Que aí a gravação fica melhor. Então vamos lá. Então, se a gente cortasse o dialisador no meio durante a diálise, o que que a gente observaria, se fosse possível? A gente observaria que o sangue ele vai num sentido contrário ao sentido da solução de diálise. Então, aqui, ó, nesse desenho, o sangue está entrando por esse lado, segue nesse sentido e sai aqui na outra extremidade. Já a solução de diálise ou dialisato, ele entra por esse ponto e segue o sentido contrário e sai por aqui. E olha só que interessante. Quando a solução de diálise entra, ela praticamente não tem nada de componente, tem pouquíssimos componentes. Mas à medida que ela vai andando aqui, aqueles componentes que estão em excesso no sangue do meu paciente passa para a solução de diálise. E aí, quando ela chega aqui nesse momento de sair do dialisador, ó, ela já está carregadinha com essas toxinas, já está carregada com o excesso de líquido que nós tiramos do sangue do paciente. Se nós tiramos, reparem que aqui no finalzinho, o sangue do meu paciente está menos concentrado, ó. Percebe que ele tem menos bolinhas do que ele tinha aqui? Por quê? Porque alguns desses componentes, algumas dessas substâncias, dessas toxinas, ele já passou para a solução de diálise. Então, quando nós pensamos na retirada de toxinas e de líquido do dialisador, essa retirada ela só acontece porque os fluxos estão invertidos. E isso promove uma diferença de concentração que favorece com que a gente tenha os mecanismos de transporte, tirando o que está acumulado no sangue do paciente e passando para a solução de diálise. Fala a verdade, se não é legal isso, gente? Eu acho o máximo. E o que me deixa mais entusiasmada e animada é quando eu penso que tudo isso acontece dentro dessas fibras que estão lá dentro do dialisador, que são tão fininhas, parece um fio de cabelo. Como que o sangue passa lá dentro? Vocês já pararam para pensar? Ela é muito fininha. Só que se você pegar essa fibra e observar ela no microscópio, você vai ver que ela parece um canudinho. E o sangue passa por dentro desse canudinho. Ah, Val, não acredito que é assim. Vou te mostrar. Esse estudo, ele é de 2019 e ele mostra a evolução do dialisador durante o reuso. Essa aula não é de reuso, porque nós não podemos fazer reuso para os pacientes beira-leito, mas eu trago essa aula para vocês verem que esse é um dialisador sem a tampinha do cabeçote. Eles pegaram essa imagem, colocaram no microscópio e aumentaram 250 vezes aqui, ó, 250 vezes. E olha o que nós observamos? As fibras com um aspecto parecendo um canudinho. Então, é aqui, gente, dentro de cada um desses canudinhos, dentro de cada um desses 10.000 canudinhos, dessas 10.000 fibras, que o sangue do nosso paciente passa. Não é interessante? Muito legal. Esse artigo é um artigo de 2018 e ele também é bem interessante, eu sugiro a leitura. E eles falam como nós
que estamos na prática, que estamos na clínica, atendendo os nossos pacientes, como que nós vamos escolher o nosso dialisador? O que que nós precisamos olhar? O que que nós precisamos saber para poder escolher um dialisador adequado? Se você fizer essa pergunta para um gestor de clínica, ele vai falar que você precisa saber do preço. Só que hoje nós já sabemos que a escolha do dialisador vai muito além do preço. Quando nós pensamos em escolher um dialisador, nós temos que olhar todos esses aspectos. Nós temos que olhar qual é a membrana que esse dialisador é feito. Nós precisamos pensar, ainda na questão da membrana, qual o tamanho dos poros dessa membrana. É um dialisador de alto fluxo, médio fluxo, um de baixo fluxo ou alta performance? Então, nós precisamos entender qual é o perfil dessa membrana do dialisador e se essa membrana atende às nossas necessidades e à necessidade do nosso paciente. É importante saber o fluxo de sangue que nós precisamos ter para poder obter bons resultados do dialisador. Porque, por exemplo, você pode ter um dialisador de alto fluxo, como esse daqui, que é um dialisador fantástico. Mas se você tiver um paciente onde o catéter dele não passa de 200 ml hora, 200 ml por minuto para fazer diálise, você não vai conseguir ter todo o desempenho e toda a maravilha de resultados que você poderia obter desse dialisador. Por quê? Porque o fluxo de sangue do teu paciente está muito baixinho. Outro ponto que nós precisamos observar, a área de superfície. Qual é o tamanho adequado do dialisador para aquele perfil de paciente? Qual o processo de esterilização que esse dialisador passou? Hoje nós temos muitos pacientes com reações alérgicas, muito sensíveis a determinados produtos. Então, por exemplo, você tem um produto que foi esterilizado a vapor, é um grande diferencial, como é o caso dos dialisadores da Almed. Você precisa saber quais são os resultados, a performance desse dialisador, por exemplo, com relação ao clearance, que é essa passagem, esse transporte, essa retirada das toxinas e do líquido. Qual é o priming desse dialisador, ou seja, qual o volume dele? Então, todos esses aspectos precisam ser levados em consideração. E eu aproveito esse momento que a gente está reunido para relembrar alguns desses conceitos que nós ainda temos muitos profissionais que ficam confusos com eles. Então, eu trouxe aqui, ó, 4 dos conceitos que nós precisamos observar quando nós vamos avaliar e escolher um dialisador. O primeiro deles é a área de superfície. Lembra que eu falei para vocês que a área de superfície, que a fibra do dialisador, ela é um canudinho? Imagine você juntar um canudinho no outro. Você vai ter o quê? Você vai ter a área de superfície em metros quadrados. Então, quando nós pensamos em área de superfície, nós estamos falando em metros quadrados. Como que você vai definir a área de superfície? Existe cálculos que você pode fazer, mas geralmente nós fazemos a escolha da área de superfície dependendo do tamanho do nosso paciente. Então, por exemplo, um homem grande, alto, pesado, a gente vai optar por dialisadores maiores, 2,4, 2,6. Um jovem ou um idoso pequenininho, a gente vai optar por o quê? Um dialisador 1,8, dependendo do tamanho, talvez até um pouco menos. Uma criança precisa ter um dialisador específico para ela. Então, na área de superfície, nós estamos falando em metros quadrados. E aqui é a soma dessas fibras que nós temos, ok? O prime, o que que é? Se a área de superfície é a soma dessas fibras em metro quadrado, o prime é a soma do líquido que cabe dentro de cada uma dessas fibras. Então, quando nós pegamos um dialisador
e verificamos o Prime dele e deu, por exemplo, 100 ml, significa que dentro de cada dessa soma de todas as fibras que tem no dialisador, cabe 100 ml de líquido, seja a água da bancada, ou seja soro, ou seja o sangue do meu paciente. O prime é o volume, é a soma do volume interno das fibras do meu dialisador. Então, a área de superfície é metro quadrado. Prime, a gente sempre vai falar em volume, nós vamos falar em ml. E o tipo de membrana? Hoje, a membrana mais utilizada no mercado é a polissulfona. Ela é uma membrana sintética super biocompatível e que tem um resultado incrível para os nossos pacientes que precisam de diálise. E o tipo de dialisador? O tipo de dialisador, muitas pessoas confundem com a área de superfície. Só que não é assim que funciona. Eu posso ter, por exemplo, um dialisador de alto fluxo de várias áreas de superfície. Eu posso ter um dialisador de alta performance, que é o que a gente chamava antes de baixo fluxo, com várias áreas de superfície. Então, o tipo de dialisador, prestem atenção nisso, que esse é um conceito importante. O tipo de dialisador, ele é definido pelo tamanho do poro da minha membrana, pela capacidade de transporte da minha membrana. Por exemplo, um dialisador de alto fluxo, ele tem poros maiores, então você vai conseguir retirar as moléculas pequenas, as toxinas que têm moléculas pequenas, toxinas que têm moléculas médias e também as toxinas que têm um tamanho maior, que são maiores. E junto com essas toxinas pequenas, médias, grandes, você também vai conseguir retirar um grande volume de líquido. Então, quando nós pensamos num dialisador de alto fluxo, quer dizer que você vai ter poros maiores e você vai ter um transporte muito forte, um alto transporte dessas toxinas e de líquido. O médio fluxo, ele é intermediário. Ele vai estar entre o alto fluxo e o de alta performance. E o de alta performance? Alta performance, como eu disse para vocês, era o que antes a gente chamava de baixo fluxo. Só que esse nome não era muito feliz, porque as pessoas às vezes relacionavam baixo fluxo com uma baixa qualidade do dialisador, e não tem nada a ver. O dialisador de alta performance, ele é um dialisador que tem poros menores do que aqueles médios e do que aqueles de alto fluxo. Como o poro dele é menor, você vai ter uma perda maior das moléculas pequenas. Você não vai conseguir retirar tanto as moléculas médias e também não vai conseguir retirar muitas moléculas grandes. Você vai retirar líquido, mas você não consegue retirar o mesmo volume de líquido que um alto fluxo. Então, todas as membranas são ótimas se elas forem indicadas para o paciente correto. Então, não existe uma que é melhor que a outra. O que existe é o tipo de dialisador adequado para o paciente que você vai atender. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que o dialisador ideal, ele deve atender ao máximo todos esses itens que a gente conversou. E além de tudo isso, ele tem que ter um bom custo. Então não adianta a gente pensar só no custo. A gente tem que pensar em todos esses aspectos e o custo. Porque às vezes o barato sai caro. A gente quer pegar um dialisador mais barato, mas que não atende todos esses critérios e a gente acaba não tendo bons resultados. Agora vamos pegar toda essa informação e trazer para esse contexto da diálise beira-leito. O que é a diálise beira-leito? É aquela diálise que é realizada dentro de um ambiente hospitalar. Então, quando a gente pensa na diálise beira-leito, são as terapias dialíticas que acontecem dentro de uma UTI. Não importa se é com paciente renal crônico ou com paciente com quadro de injúria renal aguda, não importa. São as terapias que acontecem dentro do hospital e
Geralmente elas acontecem dentro da terapia intensiva. Qual é o perfil desse paciente? Os nossos pacientes crônicos, nós sabemos que muitos acabam internando por outros problemas e precisam fazer a diálise dentro do ambiente hospitalar. Ok. Mas e os outros pacientes? Aqueles pacientes que, que evoluíram com quadro agudo. Por que que isso acontece? Como que é o perfil desses pacientes? Então, vamos lá. O nosso paciente de UTI, seja ele um paciente crônico ou um paciente agudo, de alguma forma, ele está com uma carga maior de toxinas, de resíduos metabólicos, e ele está num quadro de desequilíbrio hidroeletrolítico. Concordam comigo que um paciente que tem todas essas alterações, ele é um paciente de alta complexidade? Ele é um paciente que exige uma diálise de alta eficiência para poder lidar com todas essas situações. Porque para esse paciente eu vou precisar ter um controle agressivo dos líquidos, porque se eu não tiver esse controle, ou ele pode encharcar, como a gente fala, que ele fica hipervolêmico, ou ele pode ficar hipovolêmico. Eu preciso gerenciar o equilíbrio eletrolítico. Muitas vezes esse paciente ele está em um quadro séptico, ou seja, ele tem uma infecção ou ele tem um comprometimento de múltiplos órgãos. Eu preciso gerenciar a remoção dos resíduos nitrogenados e, além de tudo, garantir uma estabilidade hemodinâmica, ou seja, não é uma diálise qualquer que a gente vai fazer nesses pacientes, mesmo que ele seja um paciente crônico. Agora, se a gente pensar, vamos trazer aqui para o mundo da injúria renal aguda, que é um cenário um pouco diferente da realidade que a maior parte de vocês vivem. A injúria renal aguda, antes nós falávamos que era insuficiência renal aguda. Hoje o termo certo é injúria, viu, gente? Vocês que são alunos do Instituto, digam injúria renal aguda. Mas se você falar insuficiência, o pessoal vai entender. Se falar lesão renal aguda, o pessoal também vai entender. Mas qual é a principal característica da injúria? É que essa pessoa teve uma perda rápida da função renal. E por que que ele perdeu a função renal? Pode ter várias causas, mas o que importa é que, de repente, houve uma diminuição da capacidade dos rins dele de filtrar os resíduos, os líquidos, os eletrólitos. Isso levou essa pessoa a ter um acúmulo das toxinas no corpo e os distúrbios graves, que causa a injúria renal aguda. Chegou pouco sangue nos rins, seria uma insuficiência na perfusão renal. Algumas situações que podem levar a comprometer a perfusão renal: problemas cardíacos, pacientes em quadro de choque, choque volêmico. Outra situação, toxicidade por drogas. Pode ser medicamentos, pode ser contraste, pode ser drogas ilícitas, pode ser veneno. Então, essa toxicidade pode ser por diferentes situações. Lesões físicas, infecções graves, complicações de pós-operatório e obstrução do trato urinário. Essas são as mais comuns, porém, além delas, existem outras também. E quando a gente pensa nesse mundo da ira, então, se nós pudéssemos resumir essas informações, nós temos que pensar nesse paciente que está com um comprometimento renal agudo, que aconteceu de uma maneira súbita. Primeira coisa que nós temos que pensar, descobrir qual é a causa. A gente precisa tratar a doença base. Então, um paciente que está com comprometimento de múltiplos órgãos, ok, então o que que a gente consegue fazer de um modo geral? É um paciente que estava com choque hipovolêmico, ok, o que que nós podemos fazer? Então, nós precisamos entender qual é a causa para poder gerenciar esse quadro de uma maneira mais eficiente. A escolha da diálise. É importante
nós sabermos o momento de entrar com a diálise e qual é a diálise adequada para esse paciente. É muito difícil um paciente que está numa terapia intensiva que evoluiu com uma injúria renal aguda não fazer diálise. Muito difícil. Pode acontecer sim dele fazer algumas sessões, os rins voltarem a funcionar e aí para de fazer. Ótimo, mas é um cenário muito comum. Esse paciente precisar realizar diálise em função dos rins dele não estarem mais conseguindo dar conta de tudo que eles precisavam fazer. As leis, como eu disse para vocês no início da aula, nós não temos uma lei federal específica sobre os quadros agudos e sobre a diálise beira-leito. Existem algumas leis estaduais no Paraná, no Espírito Santo, no Mato Grosso, no Pará. Existem algumas recomendações, por exemplo, o Corém São Paulo fez uma recomendação de relacionado à diálise aguda. Então, existem algumas iniciativas locais relacionadas à questão de criar um consenso, uma padronização a respeito da diálise beira-leito. Porém, legislação federal ainda não temos. E a boa notícia é que a maior parte desses pacientes que evoluem com injúria renal aguda, eles acabam recuperando a função renal. Olha que belezinha. Isso é ótimo. E quando nós estamos com esses pacientes dentro de uma terapia intensiva, dentro de um ambiente hospitalar, nós temos que levar quais critérios em consideração para poder escolher qual vai ser a terapia renal substitutiva beira-leito que nós vamos realizar nesse paciente. Nós temos que considerar quadro clínico do paciente, nós temos que considerar a experiência da equipe local e quais são os recursos disponíveis na instituição. Por exemplo, esses dias eu postei um vídeo sobre hemodissorção. Hemodissorção é um complemento das terapias realizadas beira-leito. Ela é interessante para os pacientes que estão fazendo beira-leito? É. Só que pode ser super interessante. Você tem os recursos disponíveis para você fazer isso na sua instituição nesse momento? Não. Então você tem que procurar. Por que que eu estou trazendo esse exemplo? Porque você precisa procurar trazer para a sua realidade. Hoje nós temos várias opções de terapias contínuas, vários equipamentos de terapias contínuas que são incríveis e que trazem resultados incríveis para os nossos pacientes. Só que muitos hospitais não possuem esses equipamentos de terapias contínuas. Eles possuem o quê? Máquinas de hemodiálise. Então, ok, o que nós podemos fazer? Quais são as prescrições que nós podemos fazer com o que nós temos? Então, não adianta a gente assistir uma aula, ler um artigo, ver uma nova tecnologia e já querer da noite para o dia implantar isso no nosso serviço. Normalmente não é assim que funciona. A gente tem que conhecer as novidades, tem que buscar caminhos para reestruturar o nosso serviço, para ampliar esses recursos, mas nós temos sempre que levar em consideração o quadro clínico do nosso paciente e a experiência da nossa equipe. Porque a nossa equipe, Val, ela é muito boa naquilo que ela sabe fazer. é. Val, eu queria comentar algo aqui que eu não sei se todos sabem, mas eu acredito que sim. O que tem acrescido muito no Brasil é algo que antigamente a gente não via se fazer, né? Então, os pacientes, exatamente desta forma que a Val muito bem nos explicou, passavam-se dentro de uma UTI, precisavam-se de tratamento de diálise e não havia essa modalidade dentro do hospital, como muitos não têm, né? E, inclusive, é por isso que cresceu tanto. O que que acontece? Os donos de clínicas, então, eles prestam serviço dentro dos hospitais, dentro das UTIs, né? De diálise.
Só que assim, dentro da diálise é uma rotina totalmente, dentro da UTI é totalmente diferente de uma rotina dentro de uma clínica de hemodiálise. Como que eu quero dizer que é uma rotina? É uma rotina diferente porque lá você tem uma máquina, você tem uma osmose reversa, você tem uma água que não é tão tratada quanto numa clínica de diálise. Gente, não é que o hospital não tenha água tratada, alguns aqui específicos vão dizer, não, o hospital tem água tratada. Não, não é isso que eu quero dizer. A Val vai entrar nesse assunto ainda ali na frente, mas o que eu quero informar é que, sim, o crescimento de diálise à beira de leito foi de uns 3, 4 anos para cá, uns 5, vamos dizer. Não, gente, não é tanto. É realmente de uns 3, 4 anos para cá. Então, o que que acontece? O médico vai aos hospitais e apresenta esse serviço, ou tem muitos médicos ou enfermeiros que abriram também esse serviço para dar uma prestação de serviço para o hospital, que tratar os doentes à beira de leito. Então, a gente viu isso assim crescer imensamente. E aí, o que que ocorreu? Ocorreu que pessoas, às vezes, muito despreparadas, muito sem conhecimentos, tratando esse doente, porque o médico vinha e dizia, ó, enfermeiro, tal, você vai lá para o hospital e você vai prestar lá o serviço. Tá, você ia com aquele conhecimento que você tem da diálise em si, mas você precisava ter um pouco mais desse conhecimento que a Val está trazendo agora nesse momento, para ter essa instrução de quais dialisadores realmente eu poderia estar utilizando num doente renal, num doente que amanhã ou depois ele passa a funcionar, a ter a função renal novamente perfeito estado, né? Então, eu só queria interromper aqui um pouquinho, Val, me perdoa, mas é o fato de o grande pull que deu no Brasil em relação a tratamento à beira de leito. Por isso, nós escolhemos esse título, porque nós, Almed, como a Val, temos o cuidado de preparar as pessoas com esse conhecimento. A Almed tem dialisador de alto, de médio, de baixo, que é alta performance. Hoje a Val explicou muito bem. A gente pode vender qualquer um, não tem problema. Só que qual é a consciência que a Val vai trazer aqui? Eu já estou dando um spoiler aqui, né, Val? Mas ela vai trazer qual é o dialisador que eu teria realmente que utilizar nesses casos à beira de leito, tá? Então, eu só coloquei aqui, Val, desculpa, mas é realmente um crescimento absurdo Sim. sem a gente, às vezes, não estar por dentro desses pormenores que tem que ter esse cuidado, tem que Ex- ter esse carinho, tem que ter esse entendimento, né, Val? Exatamente, exatamente. Fez muito bem de fazer a colocação. E eu percebi, Sônia, que a partir do Covid, na época do Covid, nós tivemos muitos casos, assim, absurdo, né, gente? Que foi muito triste porque os serviços tinham que escolher em quem eles iam fazer diálise, do mesmo jeito que tinham que escolher quem ia usar o respirador, eles também tinham que escolher quem ia fazer diálise. Foi realmente uma situação que mexeu com o físico e o emocional e a estrutura de muitos serviços. Depois que passou a pandemia, a gente achou que esse volume ia cair. Só que o que realmente chamou a atenção é esse cenário que a Sônia falou. Ele não teve a queda que imaginava. Pelo contrário, hoje, talvez até por as equipes estarem mais preparadas para diagnosticar, para enxergar quem precisa de diálise, então hoje nós temos também um volume de diálise interessante, vamos dizer assim, maior do que a gente tinha alguns anos atrás, considerando esse ambiente de terapia intensiva, viu? Bom, de qualquer jeito, a diálise está crescendo. Vocês viram o último censo?
da SBN, estamos com mais de 173 mil pacientes em terapia dialítica crônica. Crônica. Sem Val, é isso aí. O censo ele mostra a diálise de terapia dessas que estão feitas em clínicas e tudo mais. Esses que são feitos, nós temos aí clientes que fazem 500, 600 mil diálise no mês beira-leito. à beira de leito, e isso não é contabilizado, né? Sim, Então, é um crescimento muito grande. E em tudo isso que eu quero ainda só trazer aqui é o fato de que, graças a Deus, porque antigamente se morria muito mais à beira de sim. leito, né? Hoje não, hoje salva-se vida, né? Com essa diálise à beira de leito. Isso é ótimo, isso é ótimo. E o legal, nós participamos desse movimento de salvar as vidas, né, gente? Isso é realmente muito gratificante. Bom, vamos seguir com as opções que nós temos hoje para fazer diálise beira-leito. Então, quando nós pensamos num paciente internado, hospitalizado, que está numa terapia intensiva, que evoluiu com algum quadro que levou a uma injúria renal aguda. Ou um paciente crônico que internou por alguma outra causa, acabou tendo alguma complicação, foi para a terapia intensiva, vai precisar fazer diálise. Quais são as opções de diálise que esses pacientes têm no beira-leito? Nós temos a opção de hemodiálise, a hemodiafiltração, a hemofiltração, a ultrafiltração, que seria a diálise seca, as terapias contínuas e a diálise peritoneal. Eu vou focar aqui nas que são mais comuns e só não vou falar hoje da diálise peritoneal, porque como o nosso foco é qual dialisador eu vou usar em qual diálise beira-leito, então hoje não vamos falar da diálise peritoneal no beira-leito, mas vai ser assunto para uma outra aula, já fica o spoiler. Então vamos lá. Quando nós pensamos na hemodiálise, a hemodiálise, ela é a terapia mais realizada nos pacientes que estão institucionalizados, que estão hospitalizados. E alguns serviços fazem ela na prescrição convencional, que é em torno de 4 horas, mas também é possível fazer a versão estendida da hemodiálise, que ela é de 8 a 12 horas. Então, a hemodiálise que nós fazemos dentro de uma terapia intensiva, ela é basicamente a mesma hemodiálise que nós fazemos numa clínica satélite, fora do ambiente hospitalar. Qual é a diferença? Muitas vezes nós precisamos fazer algum ajuste na anticoagulação do meu paciente. E no caso, a estendida, ao invés de ficar 4 horas, o paciente vai ficar fazendo essa terapia por um tempo maior. Então, se nós pensarmos na questão da hemodiálise, um grande ponto positivo que ela tem é o baixo custo, quando comparado com outras modalidades. E ela já é bem conhecida entre as equipes. A maior parte das pessoas, dos profissionais que trabalham em terapia intensiva, eles conhecem mesmo as equipes que prestam serviço, como a Sônia mesmo falou, tem algumas clínicas que antes atendiam só crônicos e agora estão fazendo diálise de crônicos e diálise dos agudos. Então, é uma terapia que é conhecida dos profissionais. O equipamento é o mesmo equipamento que a gente utiliza nas clínicas e os recursos também são os mesmos. Também pode ser realizada usando o catéter venoso central, então não precisa o paciente ter fístula, ter enxerto, pode ser com o catéter. Ela permite a terapia mesmo quando o acesso vascular não oferece um fluxo alto de sangue. Justamente pelo fato do paciente estar hospitalizado, estar na terapia intensiva, é muito comum que esse paciente não tenha fluxos de sangue
elevados, como 450, 350 ml de fluxo de sangue por minuto, é um luxo dentro da UTI, não é verdade? Tem alguém aqui que faz a terapia? Beira-leite? Se tiver, coloca aqui para mim nos comentários. Mas ter um paciente com fluxo de 350 ml por minuto dentro de uma terapia intensiva é um luxo. Não é a realidade da maior parte do serviço. Mas o que é interessante, quando a gente pensa em hemodiálise, a gente consegue fazer a terapia. Não vai ser uma terapia de altíssima qualidade, como se a gente tivesse um fluxo de sangue maior, de 350, 400, mas vai ajudar esse paciente nesse processo de equilíbrio, de líquidos e na retirada das toxinas. Reforçando, hemodiálise, beira-leito, é uso único, não faz reuso, gente. Ah, mas meu paciente que está fazendo hemodiálise, ele é crônico, ele faz lá na clínica. Lá na clínica ele faz reuso, na UTI ele não faz. Exige a anticoagulação do sistema durante a terapia e, em alguns casos, o paciente, se ele tiver algum comprometimento, por exemplo, na questão da coagulação, às vezes a gente não pode fazer um anticoagulante. Às vezes é preciso lavar esse sistema com sorinho, mas não usar o anticoagulante que nós usamos normalmente, que é a heparina. Então, essa questão da anticoagulação precisa de uma atenção especial quando a gente vai fazer hemodiálise. Precisa de uma fonte de água tratada. Como a Sônia falou, não pode ser qualquer água, mas nós sabemos que a qualidade da água que nós temos hoje intra-hospitalar não é a mesma que nós temos quando nós pensamos num sistema de tratamento de água de uma clínica satélite. Então, qual é a nossa missão enquanto profissionais de enfermagem estamos entendendo esse mundo da diálise beira-leito? Nós precisamos saber que essa água que está sendo utilizada para os nossos pacientes, ela é uma água que está adequada para fazer a terapia. Então, eu preciso saber se foi feito o teste diário dessa osmose reversa, quando que foi feita a preventiva, quando que foi feita a desinfecção. Eu preciso garantir que essa osmose reversa, que é o equipamento que nós usamos hoje dentro dos hospitais, que essa osmose reversa portátil, ela esteja oferecendo uma água de qualidade para eu realizar a terapia do meu paciente. A ultrafiltração também é uma terapia extracorpórea muito utilizada para os pacientes em terapia dialítica. Na ultrafiltração, nós não vamos ter o volume do dialisato passando para o nosso paciente. O objetivo aqui da ultrafiltração é retirar volume de líquido muito rapidamente. Quando você retira esse volume de líquido rápido, você acaba fazendo o quê? O arrastamento de toxinas. Então, você acaba perdendo líquido, retirando o líquido do paciente, e esse paciente também acaba perdendo toxinas por arrastamento. A gente usa a mesma estrutura que a hemodiálise. O que que vai mudar? A prescrição e a programação da máquina. Mas é um recurso muito utilizado na terapia intensiva quando o nosso paciente está hipervolêmico. E qual dialisador que eu posso utilizar nessas terapias? O dialisador que eu sugiro que vocês usem, que eu recomendo que vocês usem para fazer tanto a ultrafiltração como a hemodiálise, seja ela de 4 horas ou a estendida, são os dialisadores de alta performance ou dialisadores de baixo fluxo, que nós chamávamos antes. Por quê? Esse dialisador, ele tem o poro da membrana menor, lembra? Mas esse poro, ele vai conseguir retirar as toxinas, as moléculas pequenas, ele vai conseguir retirar uma parte das moléculas médias, pouquinha molécula grande, mas você vai conseguir ajudar o teu paciente a ter uma estabilidade do quadro dele com essa membrana.
justamente o fato dele ter os poros menores, acaba sendo uma proteção para o nosso paciente. Por quê? Porque se tiver algum contaminante na água que está sendo utilizada para produzir o dialisato, justamente o fato de ter os poros menores do que um dialisador de alto fluxo, acaba impedindo que esse contaminante passe do dialisato para o sangue do nosso paciente. Então, hemodiálise convencional, estendida e a ultrafiltração, eu recomendo para vocês, eu, a Sônia e outros especialistas e os artigos científicos, recomendo o quê? Dialisadores de alta performance ou de baixo fluxo. Val, mas eu tenho opções desse dialisador? Muitas, gente. Você tem, ó, só para vocês pensarem aqui comigo. Tô pensando nos modelos da Almed. A Almed tem o de alta performance baixo fluxo, 1.6, 1.8, 2.0 e 2.2. Então, pacientes maiores, você pode utilizar 2.2, pacientes menorzinhos, 1.6. Mas é um dialisador que entrega uma qualidade absurda para o nosso paciente que está em terapia intensiva. E o detalhe, é de polisulfona, esse daqui, esse modelo da Almed, ele é esterilizado a vapor. Então, é um dialisador que atende muito bem os pacientes que vão fazer hemodiálise ou a ultrafiltração. E quando nós pensamos na hemodiafiltração? A hemodiafiltração, ela é uma terapia extracorpórea, extrarrenal, mais sofisticada, vamos dizer assim, que a hemodiálise. Por quê? Na hemodiálise, o principal mecanismo de transporte que nós temos envolvido é a difusão. E na hemodiafiltração, nós combinamos a difusão com a convecção. A hemodiafiltração tem um alto poder convectivo, e justamente por causa dessa característica, ela consegue retirar toxinas que nós não conseguimos retirar normalmente na hemodiálise. Então, ela vai permitir que a gente retire agentes inflamatórios, ela vai permitir que a gente retire moléculas de grande peso molecular, como a beta-2 microglobulina. Só que qual é o detalhe? Para nós conseguirmos esse resultado na hemodiafiltração, a gente precisa garantir que a estrutura que nós vamos utilizar está adequada. Então, é possível fazer hemodiafiltração beira-leito? Sim, desde que a gente atenda às exigências básicas para poder fazer essa terapia. E uma exigência que não tem negociação nenhuma é a água que nós vamos usar para fazer hemodiafiltração precisa ter um controle rigoroso de qualidade. Precisa ser uma água ultra pura. Existem hoje alguns dispositivos de osmose reversa que eles são duplo passo, portátil. É uma osmose reversa portátil de duplo passo, para justamente permitir que você possa realizar esse tipo de terapia beira-leito, tendo um bom controle na qualidade de água. É muito comum que na UTI a gente tenha pacientes muito inflamados. Lembra que a gente conversou sobre isso? Pacientes com comprometimento de múltiplos órgãos, pacientes com quadro séptico. Esses pacientes, eles têm um nível de inflamação muito grande. E a hemodiafiltração, nós conseguimos retirar esses agentes inflamatórios. Por quê? Uma outra exigência para fazer hemodiafiltração é que a gente utilize os dialisadores de alto fluxo. Então, como eu utilizo dialisador de alto fluxo, e tenho um alto poder convectivo da minha terapia, eu consigo melhorar a retirada de toxinas, retirada dos agentes inflamatórios e também do volume de líquido. Só que existem algumas limitações quando a gente pensa na hemodiafiltração. Porque talvez a hora que vocês viram outro slide e me ouviram, vocês falaram, nossa, então eu vou fazer hemodiafiltração para todo mundo. Só que não, não é assim. Cada paciente tem
uma necessidade. Então, nós precisamos entender essa necessidade do nosso paciente e quais são os recursos que nós temos disponíveis. Então, hoje, quando a gente pensa na hemodiafiltração, existem algumas limitações. Uma limitação para você ter todos esses benefícios que a hemodiafiltração oferece, você precisa ter um fluxo de sangue elevado. E esse elevado é acima de 350 ml por minuto. Aqui tá errado, viu, gente? Desculpa. É 350 ml por minuto, que é o fluxo da nossa bombinha, da máquina. O custo da HDF, ele é maior do que o da hemodiálise convencional. E nem todos os convênios cobrem para todos os pacientes. No SUS ainda não temos cobertura da HDF, então o custo acaba sendo um limitante. Você precisa ter um equipamento específico, porque lembra, ó, a máquina de HDF, nós temos dois roletes, um para o sangue e o outro para a solução de reposição. Então, nós precisamos ter um equipamento específico para fazer HDF. Eu não consigo fazer HDF na máquina de hemodiálise. Eu consigo fazer hemodiálise na máquina de HDF, mas o contrário não. Então, eu preciso ter o equipamento específico. Preciso ter uma anticoagulação adequada durante a minha terapia. A equipe precisa estar treinada para poder realizar a terapia. E eu preciso de uma água com um controle rigoroso de qualidade. Preciso da água com a qualidade ultra pura. Ou seja, é uma terapia incrível? Sim. Pode trazer benefícios para o meu paciente que está altamente inflamado, para um paciente que teve, de repente, um envenenamento? Sim, pode. Só que você vai conseguir ter todos os benefícios da hemodiafiltração se você tiver essa estrutura, se você atender esses critérios que ela exige. Qual dialisador utilizar para fazer HDF? Sempre o dialisador de alto fluxo, de alta performance, tá? A gente precisa sempre ter o dialisador de alto fluxo para poder fazer a HDF. Aqui a gente tem as áreas de superfície, que é 1.8, 2.2, 2.0, 2.2, 2.4 e até 2.6, gente. Olha só que incrível. Então, essas áreas de superfície são opções de áreas de superfície para o dialisador de alto fluxo. Também a membrana polissulfona também é esterilizado a vapor. Se a gente pensar de um modo geral nos nossos pacientes que estão realizando hemodiálise, ultrafiltração ou hemodiafiltração no ambiente beira-leito, o que que eu, profissional de enfermagem, posso fazer para poder otimizar e ter ótimos resultados com esse dialisador? Então, eu vou comentar aqui com vocês alguns fatores que vão influenciar no tempo de vida e nos resultados que nós vamos obter. Primeiro é o fluxo de sangue. Se eu tiver um acesso vascular com fluxo muito baixinho, isso vai impactar no meu resultado da diálise. Fluxo de sangue baixo favorece a coagulação dentro do dialisador, o que não é interessante para a gente, porque toda vez que o sistema coagula, nós precisamos substituir. Então, baixo fluxo de sangue durante a terapia não é interessante para nós, ok? O acesso vascular inadequado, anticoagulação deficiente. Lembra que eu falei que alguns pacientes não podem fazer anticoagulação? Imagina uma pessoa que teve uma complicação pós-operatória, evoluiu com injúria renal aguda, precisando de uma terapia dialítica. Essa pessoa está no pós-operatório imediato ou no pós-operatório recente. Eu vou poder fazer anticoagulação nela? Provavelmente não. Então, nós precisamos procurar otimizar esse sistema, o uso desse sistema, de um modo que a gente não comprometa a segurança para o meu paciente, mas que eu consiga realizar a terapia. Então, a anticoagulação é um ponto importante quando nós pensamos em otimizar o uso do dialisador. Manter o nível adequado do catabolha
é importante. O que que é um nível inadequado? Catabolha cheião. Catabolha ele tem que estar em 3 quartos. Eu tô com uma linha aqui, depois eu mostro para vocês. Ele tem que estar preenchido em 3 quartos, não pode preencher ele inteiro. O ar no sistema compromete, baixa temperatura da máquina compromete o dialisador. E quando nós temos um paciente com os níveis de HB e HT, que é a hemoglobina e o hematócrito, muito alto. Ponto de atenção importantíssimo para essas modalidades, hemodiálise, ultrafiltração, não, hemodiálise e a hemodiafiltração. A ultrafiltração não exige esse ponto de atenção. Vou explicar o que. A água que a gente vai usar para o dialisato. Vá, mas você vai falar disso de novo? Vou, gente, porque essa é a maior preocupação que a gente tem quando a gente pensa em fazer hemodiálise e hemodiafiltração peraleito. A água que eu vou utilizar para preparar o meu dialisato, ela precisa ter um controle rigoroso. Você precisa dosar. Quando a gente chega de manhã na clínica, a gente não vai lá no sistema de tratamento de água e dose cloro da água. A gente não faz os testes diários da água na clínica. A gente não faz as manutenções, as desinfecções no nosso sistema de tratamento dentro da clínica. Nós temos que fazer o mesmo cuidado dentro do ambiente hospitalar. Por quê? Porque a nossa máquina de osmose reversa portátil também pode ser um ambiente para crescimento de bactérias. Por isso que é tão importante a gente reforçar essa questão. Você pode ter endotoxinas presentes na água. Agora imagina comigo, se você está utilizando um dialisador de alto fluxo, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, não quero usar esse de baixo fluxo, não. Quero usar o de alto fluxo para todo mundo, porque alto fluxo é melhor. O que que vai acontecer? O dialisador de alto fluxo ele tem uma membrana maior, com um poro maior. Se tiver uma endotoxina presente nessa água, essa endotoxina pode passar para o sangue do meu paciente, pode levar a uma resposta inflamatória. Seja no procedimento de hemodiálise, seja no procedimento de hemodiafiltração. Então, os dialisadores de alto fluxo, eles são incríveis, eles são ótimos, só que eles possuem os poros maiores, que permite essa troca, essa passagem das moléculas, dessas endotoxinas da água para o sangue do meu paciente, se a água não estiver bem, com controle de qualidade rigoroso. Olha só, gente, a preocupação. Agora, pensa comigo, se você utilizar um dialisador de baixo fluxo, que é aquele de alta performance, ele tem um poro menor. E esse poro menor, ele acaba retendo essas endotoxinas, porque a endotoxina é uma molécula maior. Então, isso é um ponto importantíssimo que nós temos que sempre pensar quando nós vamos pensar em realizar hemodiálise e a hemodiafiltração nos pacientes beira-leito. Nós temos que controlar a qualidade da água e nós temos que escolher adequadamente o dialisador. Então, nesse sentido, o que que eu acho interessante? A gente começar a olhar com mais carinho para os dialisadores de baixo fluxo, que são os dialisadores hoje chamados de alta performance. Por quê? Porque eles vão ajudar a equilibrar o nosso paciente ao mesmo tempo que acaba tendo essa proteção em função das endotoxinas. Um outro cuidado que nós temos que estar atento é o quê? Os equipamentos, hoje, eles dispõem de um filtro de endotoxinas. Esse filtro de endotoxinas, ele vai ser um reforço a mais nessa questão do controle da qualidade da água, para nós fazermos a diálise no nosso paciente. Então, esse daqui é o modelo do filtro de endotoxinas da Almed. Se vocês não conhecem, super recomendo, porque ele tem um resultado incrível para ajudar a gente nesse trabalho de controle da qualidade da água. E ainda pensando na hemodiálise e hemodiafiltração, a Almed tem várias opções de linha. Tem os conjuntos, tem as linhas separadas.
tem as linhas que elas acoplam em alguns equipamentos de hemodiafiltração, inclusive com a linha para solução de reposição. Então, conheçam, visitem o site da Almed, deem uma olhada. Se vocês tiverem dúvida, chamem o pessoal da equipe, que eles vão ter o maior prazer de explicar para vocês. Eles têm toda uma linha de produtos adequados para ajudar a gente nesse trabalho. Agora eu vou citar muito rapidamente para vocês a diálise contínua. Por que muito rapidamente? Porque a maior parte dos equipamentos que nós temos hoje de diálise contínua, eles exigem que você utilize o equipamento dedicado deles, ou seja, você vai ter que usar as linhas, os filtros exclusivos da marca do equipamento, mas nem todos. Então vamos lá. Quando a gente pensa na diálise contínua, a gente está falando da CRRT, que é a terapia renal de reposição. Ai, meu Deus, eu estou pensando em inglês, replacement. É a terapia contínua de, de substituição renal. E qual é a diferença? Ela é realizada por um tempo prolongado, às vezes 24 horas, 36 horas. É um tempo realmente muito maior do que nós estamos acostumados a fazer na hemodiálise e hemodiafiltração. Essa terapia, ela vai ser adequada para quê? Para aqueles pacientes que estão realmente muito instáveis hemodinamicamente, pacientes que estão com um grau de complexidade muito elevado, pacientes que, por exemplo, eles precisam de drogas vasoativas para conseguir manter um fluxo de sangue ali de 150, 200 ml por minuto. Então, são pacientes que estão com um nível de complexidade, de comprometimento muito maior. E justamente por isso, essas terapias, elas permitem que a gente utilize um volume mais baixo de sangue, só que nós vamos fazer essa terapia por um tempo maior, por um período prolongado. Aqui, gente, eu engasguei, mas agora tá aqui, ó, no slide. CRRT, são as terapias de reposição renal contínua. Nós temos várias opções: a CVV-HDF, CVV-HD, CVVH e o SCUF. Então, basicamente, é hemodiafiltração veno-venosa contínua. Então, ó, HDF, veno-venosa contínua. Hemodiálise, HD, veno-venosa contínua. A hemofiltração, que é hemofiltração veno-venosa contínua, e SCUF, que seria a ultrafiltração contínua lenta. Hoje, esse termo das terapias contínuas, ele está muito abrangente. Hoje a gente não usa mais o termo das terapias contínuas. A gente, por quê? Porque hoje já se sabe que vai muito além dessas opções. Essas são as mais comuns que a gente vê nas UTIs. Mas nós sabemos que hoje nós temos as terapias com plasma, que são a plasmaferese, nós temos a ECMO, nós temos outras terapias que são complementares para ajudar esses pacientes de alta complexidade. Eu trouxe aqui alguns equipamentos que vocês provavelmente já ouviram falar ou já viram em algum serviço. Esse daqui é o equipamento da Ventive, antiga Baxter. Ele exige o que é a Prisma, ele exige o kit dedicado com filtros e linha acoplado. E ele realiza todas essas modalidades que eu falei para vocês. A Fresenius tem um equipamento que é chamado de Multifiltrate Pro. É esse equipamento aqui. E diferente da hemodiálise e hemodiafiltração, que nós precisamos ter uma fonte de água, aqui nós trabalhamos com as bolsas de solução de diálise. Então, isso acaba sendo uma segurança muito grande para o nosso paciente. No caso dessa máquina da Fresenius, você também precisa usar o kit dedicado da Fresenius, que é o quê? As linhas da Fresenius, o filtro e as bags.
e também vai realizar várias opções de terapia renal contínua. A Bebral tem hoje no mercado dois equipamentos. A Diapact, que ela é um equipamento mais antigo, e a Omni, que é o modelo mais recente da Bebral. A Omni, assim como os outros equipamentos, ela vai exigir o kit dedicado da Brown, com filtro e as linhas acoplado aqui. Dá para fazer a CRRT, plasmaferese, terapias de adsorção, MOSH, dá para fazer várias terapias contínuas no nosso paciente. A Diapact, como é o modelo anterior, você usa o kit dedicado das linhas, mas o filtro é livre. O filtro você pode usar de outro fornecedor. E aqui você também pode fazer várias opções. CRRT, dá para fazer hemodiálise, dá para fazer terapia de plasma, dá para fazer remoção de CO2, dá para fazer várias terapias com esse modelo de equipamento. É isso, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente começou às 9h10, agora, ou às 8h10, agora são 9h20, então foi uma hora e 10 de papo e de apresentação aqui com vocês. Agora eu vou abrir para as dúvidas e para a Soninha, caso ela queira fazer algum comentário. Eu vou, enquanto a Sônia fica à vontade para fazer algum comentário, eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se vocês colocaram alguma perguntinha. Eu acho que tem ali alguns algumas perguntas ou alguns comentários, Val. E a Luísa perguntou: ultrafiltro da Almed adaptável à máquina Bebral. É, eu acho que o que a Luísa quer dizer é o filtro de De endotoxina. endotoxina. É sim, mas ele não é para IK, ela é para Dialog, ela é para a máquina para hemodiálise normal e para HDF. Então, mas a IK, que é um modelo que é um modelo diferente, ela não se adapta, ela é diferente, né? Na realidade, nós, Almed, produzimos esses dialisadores de endotoxinas lá fora para Bebral, né? Então, somos nós que produzimos para as máquinas que não são a IK, que são as Dialogs, né? Ok? Então, respondido ali. Mas, assim, eu não sei se alguém tem mais algumas perguntas, não sei se a Val vai abrir aí para o pessoal perguntar, abrindo as suas câmeras e querendo conversar, não sei se a gente tem tempo, mas eu quero agradecer e quero dizer, assim, uma grande a importância da gente realmente ter esse conhecimento. Pessoal, claro que a gente não é demagogo de não estar aqui dizendo que não está fazendo propaganda da empresa, porque isso é realmente uma propaganda da companhia, da empresa. Mas, acima de tudo, eu, como diretora da companhia, tenho uma grande preocupação, e a Val me conhece há muitos anos, nós estamos aí há 24 anos no mercado, e assim, algo muito importante que eu gostaria de deixar claro para todos que estão aqui até agora conosco e os que vierem a assistirem esse vídeo. Essa aula, na realidade, porque é uma aula isso aqui, na realidade, né? E uma aula, assim, muito, muito boa. É, a Almede e a Sônia Keller têm toda e qualquer preocupação com o doente renal crônico. Então, essa é a nossa maior preocupação. É querer trazer produto de qualidade, produto de segurança, dar segurança para os enfermeiros, para os técnicos, para os gausistas. Isso é de extrema importância serem dito, porque não se pode trabalhar em qualquer área em que você não tenha a responsabilidade de saber que nós estamos trabalhando com vida. Trabalhar com vida é muito sério, porque hoje nós estamos tratando do doente do outro, que é o pai do outro, a mãe do outro, o tio do outro, o irmão do outro, o filho do outro. Mas um dia nós também podemos estar do outro lado, né? O nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, nós mesmos. Então, que a gente tenha realmente essa responsabilidade de saber, de ter o conhecimento, de acreditar que quando nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo algo de muita responsabilidade. E essa responsabilidade vem de encontro exatamente a isso que a Val
vem falando muito. Ter o conhecimento, saber o que está fazendo, procurar saber. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida, a nossa equipe interna de venda, os nossos representantes comerciais estão todos muito preparados, eles são muito bem informados, têm todas as informações. Se eles não souberem, eles vão perguntar também, porque nós também não podemos dizer que sabemos tudo, né? Então, eu quero realmente agradecer, mas principalmente dizer para vocês que é extremamente importante que nós tenhamos conhecimento daquilo que nós estamos fazendo e com o que estamos trabalhando e por que estamos trabalhando naquele processo, naquela diálise na beira de leito, seja dentro da clínica. Então, nós estamos aí com tecnologias muito, muito avançadas, não só ao médico, como qualquer outras empresas aí que estão aí no mercado. Mudou muito, né, Val? Olha a Sim, máquina de tanque, olha as membranas que eram, gente, matavam mais do que traziam vida. Hoje não, hoje solucionam muitos problemas, mas nós precisamos ter conhecimento, né? Saber o que está fazendo. Temos RDCs aí que nos ajudam, às vezes nos atrapalham, mas nos ajudam, muito nos ajudam, né? Para que a gente possa realmente ter a confiança, essa dignidade de que eu estou nesse. Olha, uma coisa nós sabemos, pessoal, nós vamos morrer. Mas é, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos saber que estamos trabalhando com vida e estamos trabalhando com consciência, com sim, dignidade, com respeito, com amor próprio. Isso é exatamente. muito importante, tá? Mas muito obrigada, gente, muito obrigada. Muito bom. Muito bom, Soninha, perfeita colocação. Só respondendo, tô lendo os comentários do pessoal. É, Xiaomi, acho que é o Vilmar, não é isso, Vilmar? Falou que faz. É o do Acre. Isso, eu acho que é o Vilmar aqui do Xiaomi. É, Isso. Isso, ele falou que o serviço faz diálise Uhum. beira-leito na UTI, porém os nefrologistas prescrevem um fluxo de 200. Eu trabalhei numa UTI e vi que o pessoal também prescrevia 200 para todo mundo. Por quê? Os médicos tinham medo de colocar um fluxo uhum, maior e desestabilizar o paciente. Mas a gente exatamente. sabe que os pacientes são diferentes. É diferente você pegar um paciente que Uhum, está com comprometimento de múltiplos órgãos, com drogas vasoativas, que tá entubado, tá com isso, tá com aquilo, e um outro paciente que está mais estável. Então, nós precisamos ter esse senso crítico também e participar ativamente desse processo da prescrição junto com a equipe médica para poder, de repente, com um paciente que tem um acesso venoso melhor, a gente conseguir colocar um pouquinho mais de fluxo de sangue. Por quê? Porque isso vai ser um diferencial para a gente conseguir ter um dialisador que vai, de repente, aguentar fazer uma hemodiálise estendida, para ter um dialisador que não vai coagular no meio da terapia. Então, é um processo de mudança de mentalidade. E, gente, mudar a máquina, você muda de um dia para o outro. Você comprou, a máquina chegou, foi treinada, pronto, de um dia para o outro você já está usando a máquina nova. Então, você mudar um equipamento, você mudar um insumo, é mais fácil. Agora, você mudar a mentalidade das pessoas, dá mais trabalho. Porque é, muitas vezes a pessoa fez aquilo a vida inteira daquele jeito. Mas a gente tem que ir devagarzinho, argumentando, discutindo o caso. Eu acho que isso é um diferencial gigantesco quando nós da enfermagem assumimos esse papel como um profissional que pode agregar nessa decisão e nós discutimos os casos com com os profissionais da equipe médica para é, poder definir qual é a terapia que vai ser feita, para definir qual dialisador a gente vai usar, para definir fluxo de sangue. Quando a gente consegue ter esse trabalho em equipe, gente, é rico demais. É é, muito, é. muito rico. E esse conhecimento que os enfermeiros, muitos, muitos têm. Gente, vocês têm um conhecimento e vocês têm algo nas mãos, é que vocês estão ali dia a dia, hora a hora,
junto com os pacientes, junto com a família de paciente, dentro da clínica, com as suas equipes. É extremamente importante que vocês realmente dominem isso para poder, e muitas das vezes, vocês argumentarem com os médicos, né? Ó, doutor. Veja, esse paciente não pode ter um fluxo de 200. Olha como está aqui É, os resultados dele. Olha, olha como é que ele está. Olha como é que está os exames dele. Quer dizer, você sabe disso. Então, você vai argumentar, mas argumentar com causa, com efeitos, sem ter. Ninguém quer aqui que bata de frente. Não é isso, né, Val? A não, gente quer aqui exatamente isso. É um conjunto de ideias, informações e conhecimento que pode ser realmente melhorado a cada dia à beira do leito, por exemplo. Muito bem, Vilmar, o médico prescreve 200, mas é como a avó falou, tem paciente que você não vai conseguir colocar 200 sim. porque a instabilidade dele é muito grande. Então é importante que você saiba disso, que você estude, mergulhe diante desse complexo, porque é complexo. E assim, é como diz a Val, já foi o tempo em que dentro de uma clínica de hemodiálise, ou mesmo dentro de uma UTI, de um hospital, que se prescrevia dialisador 1,6 ou 1,8 para todo mundo. Não, Não, existe dialisadores de áreas diferentes exatamente para isso. Você não pode colocar um paciente de 60 quilos, um dialisador de 2,0 ou 2,2. Não tem. 60 quilos, você tem que colocar um paciente de 1,6 para dialisar, porque você vai estar judiando desse entendi. paciente, né? Enquanto você não pode colocar um paciente de 100 quilos, um dialisador de 1,6. Não tem como, tem que ser um dialisador de 2,2. Por quê? Porque ele tem um extracorpóreo muito grande, ele é pesado. Então você não Sim. vai conseguir, você vai judiar dele, né? Não vai dialisar, você vai brincar de fazer diálise, né? Então, É. essas coisas que a gente precisa realmente ter grande conhecimento e argumentar, saber argumentar com cuidado, com carinho, com amor, às vezes até se benzendo para chegar perto do médico e tentar conversar tete a tete, né? Porque eu sei o que que vocês passam, não é? Não, Faz não parte, pensam nem sempre a vocês conversa que é fácil. não penso que eu sei que a gente está aqui do outro lado é fácil, não é não, não é fácil. Muito bem. A Niselma falou que o serviço dela também faz a diálise beira-leito e é padrão o dialisador de vocês, o 180. Ah, é uma queridinha Aí, mesmo, ó, que né? legal. Show. Pessoal, deu os parabéns aqui. Obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. Sabrina. Obrigada, Luísa. Vamos tirar uma foto, gente? Eu gosto tanto de tirar Vamos. foto com vocês, mas eu gostaria muito, ia ficar tão feliz se vocês abrissem a câmera. Eu tô aqui vendo a Si, maravilhosa. A Ô, Rayane, Cibele, que é nossa aluna da pós. obrigada. Que bom ter você aqui, Ray. A Luísa, linda, de Brasília. Érica, abra aí, meu amor. A Érica é nossa enfermeira poderosa daqui da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Vilmar, diretamente do Acre. Ah, E ó, que ó, linda, Vilmar, tá você é um trabalhando, querido. Miquinha. Tá trabalhando. Ótimo plantão, amiga, que seja suave. A Claudinha, diretamente de Pernambuco, né, Claudinha? Show. Quem mais, gente? Quem mais consegue abrir? Fica tão bonitinha a aula quando vocês abrem. Eu fico tão feliz. Ninguém mais? A Eudina, a Fabi, a Cleusa. O Zoom tá escondidinho. Nem sei quem é o usuário do Zoom. Tá escondidinho, ficou escondida a aula toda. Bora lá tirar foto, gente? Bora? Um, dois, três e. Cheese, diálise. Deixa eu ver se saiu boa. Peraí. Eu não gosto de tirar foto, mas eu adoro sair nas fotos. Que aí depois todo mundo coloca nas suas redes sociais e eu tô ali. Legal, né? Só de carona. É isso aí, é isso aí. Gente, eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês. Estou até com a camiseta aqui, ó. Empower Nefro tá chegando. Faltam 3 meses para o Empower Nefro. Vai ser um evento incrível aqui em São Paulo, dia 20 e 21 de junho. Nós estamos agora.
com as últimas inscrições liberadas com o valor do primeiro lote. Daqui uns dias vai virar o lote. Então, aproveite, garanta a participação de vocês. O Empower Nefer é um evento incrível. A hora que você faz a tua inscrição, você já tem acesso ao conteúdo que nós apresentamos em 2023, 2024 e 2025. Então, você vai se inscrever em um evento e vai receber o conteúdo de quatro. Porque você vai participar ao vivo e a cores do 2026 e vai assistir todas as aulas dos outros três eventos que nós fizemos. E tem muita aula bacana lá. Esse ano, assim como os outros, nós vamos trabalhar bastante a HDF, trazendo para a prática, para o nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre as terapias contínuas, vamos falar de nefropediatria, porque é um campo que também nós precisamos ter mais profissionais capacitados, e vamos falar sobre alguns assuntos delicados e que são importantíssimos para o nosso dia a dia, como gestão de pessoas. Como é difícil a gente fazer a gestão de pessoas, não importa se é dentro de uma indústria, se é no varejo, se é numa clínica de diálise, se é no hospital. A gestão de pessoas hoje ela exige de nós uma competência, uma habilidade especial. Porque não adianta nós sermos ótimos na parte técnica e a gente não ter a habilidade de lidar com as pessoas. Então, é Verdade. importantíssimo que a gente consiga desenvolver essa habilidade. Então, esse Empower Nefro, nós vamos ter todos esses temas. Temos outros temas que nós vamos conversar sobre sexualidade, vamos conversar sobre sustentabilidade. E será que eu já dou um spoiler para vocês aqui? Ah, abriu Será? a Vocês boca, agora gostam tem de que falar, spoiler, né? gente? Vocês gostam de novidade? Vocês sabem que esse ano a gente está completando 20 anos do Instituto, né? Então, vai ter algumas coisas que eu não vou contar para vocês, que isso vai ser surpresa. O ano passado, em 2025, nós lançamos o nosso livro, Enfermagem, Terapias Renais e Hemodiálise, certo? Quem adivinha o que que nós estamos preparando para esse ano? Quem Segunda adivinha? edição. Enfermagem, Terapias Renais? Quem arrisca? Abre aí o áudio para me falar. Não, não é hemodiálise 2. Quem arrisca? Eu falei do tema hoje aqui na aula. Enfermagem, terapias renais, Em HDF? HDF, hemodiafiltração. Esse ano, no Empower Nefro, se Deus quiser, nós estaremos fazendo o lançamento. Vocês estão sabendo em primeira mão, hein, gente? Primeira vez que eu tô contando isso. Vocês estão sabendo em primeira mão que nós vamos lançar esse ano enfermagem, terapias renais, hemodiafiltração. Se Deus quiser, vai ser um livro lindo, igual esse que nós fizemos de hemodiálise, um livro onde nós vamos conseguir abordar e esclarecer muitos aspectos que a maior parte dos nossos profissionais não conhecem, não dominam em relação a essa terapia. E ela está expandindo no Brasil, então nós precisamos saber fazer adequadamente. É, Então, é. esse é o spoiler. Estejam com a gente, porque vai ser uma festa linda o Empower Nefro. Não vai ser só um evento, vai ser uma festa. Vai ser muito gostoso. Vai ser um prazer ter vocês lá. A Almed já garantiu a presença, já vai estar lá com a gente, vai ter a parte prática da Almed, vai estar conosco os 2 dias. Soninha vai vir diretamente do Paraná para estar conosco e vai ser um prazer receber vocês. Então aproveitem, garantam a vaga. Nós já estamos no finzinho do primeiro lote, então aproveitem, tá bom? Gente, um beijo especial. Beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus Beijo, gente. abençoe Obrigada. esse finalzinho de terça-feira. Abençoem a semana de vocês. Sônia, obrigada pela parceria. Obrigada por você apoiar
esse Muito movimento de obrigada. capacitação e qualificação dos profissionais de enfermagem, dos profissionais que atuam na nefrologia. Para mim é uma honra realmente de coração, e você sabe que eu estou falando a verdade, ter vocês, ter você, ter todo o teu time, ter a Almed Pronefro como parceiro do Instituto. Muito obrigada. Obrigada. Eu que lhe agradeço. Fiquem com Deus, gente. Beijos. Até Beijo, gente. mais. Fique com Deus. Ótima semana. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite.